todos. Bom dia, doutor Baltino, bom dia, doutor Untura, doutor Lância, doutora Petra, doutora Valéria, doutora Nádia, e mais colegas que eu não estou enxergando aqui. Estamos iniciando a nossa 55ª reunião da Comissão de Cronologia, da nossa Comissão de Cronologia, hoje com uma pauta única, que é alusiva à consulta pública que a ANM publicou agora no início do mês de janeiro, né? Contribuição à consulta pública, ANM número 1/2022, que trata da rotulagem de água mineral e potável de mesa. Essa reunião foi convocada já na reunião anterior, né? Que a gente definiu essa estratégia para abordar esse tema, né? E, então, eu queria, antes de iniciar, propriamente dito, estamos aqui com o nosso gerente lá da regulação, doutor Yuri, que vai fazer a apresentação da matéria que está em consulta, né? Para a gente, então, a nível de comissão, startar as nossas avaliações e eventuais contribuições aí para esse trabalho da agência. Eu consulto, antes de nós iniciarmos propriamente na pauta, consulto se algum dos presentes gostaria de fazer algum registro, né? Só destaco, então, resgatando a fala inicial do doutor Ubaldino, doutor Valéria, para a gente anotar, né, a questão relativa às áreas de proteção, né, e que mecanismos que a gente poderia adotar, incrementar, no sentido de efetivamente fazer valer, na prática, né, essas áreas de proteção como áreas que efetivamente estejam protegendo o aquífero, né? Me ocorreu aí, quando estava escutando o doutor Baldini, talvez interação com a prefeitura, incluindo plano diretor, alguma medida, né? Talvez uma providência simples que a gente tenha que fazer, né? É um ofício direto ao prefeito lá comunicando a existência da zona de proteção, né? E agora me ocorreu, doutor Baldini, provavelmente muitos nem saibam, né? Perfeito, exatamente. Muitos nem saibam o que tem dentro da sua zona urbana ou da sua jurisdição lá territorial. Eu acho que é um assunto muito importante e a gente pode pautar aí para, eventualmente, até chamar algum colega aí que possa nos fazer uma apresentação técnica, né, para a gente ver como é que a gente encaminha esse assunto, né? Muito bem. Feito esse registro, a palavra continua em aberto. Se algum colega quer fazer algum registro, não havendo, eu só queria também fazer mais um registro, doutor Baldino. Nós estamos aí já há alguns meses incomodando vocês do Ministério a respeito da participação dos colegas da Anvisa, né? E precisamos ter uma definição nisso, né? E, a meu juízo, o pessoal da Anvisa tem que estar junto conosco aí para a gente trabalhar para e passo, né? Eu não sei se o Ministério fez o convite ou não, ou quer que a gente da agência faça o convite. Eu vou certificar aqui com o Fred, com o diretor Frederico, com o secretário, e comunico, doutor Vitor. Mas me dê uma resposta, cara, porque esse assunto eu estou já faz alguns meses que nós estamos tratando disso. São várias reuniões, eu lembro. Né? Se não dá, não dá. Entende? Aí a gente faz por aqui pela agência. E aí apresentamos depois o nome para o Ministério publicar a portaria, né? Mas acho que não pode, nós não podemos prescindir da presença deles, né? São importantes. Para a gente, né? Temos interfaces aí que saltam aos olhos, né? Então, por gentileza, doutor Baldino, dá uma prensa aí no nosso irmão, doutor Bedran, tá bom? Perfeito, anotado. Ok, muito bem. Vamos então, pessoal, de imediato à nossa pauta, né? Se ninguém quer fazer mais nenhum registro, eu vou passar a palavra ao doutor Yuri Moraes, né, que ele vai fazer uma apresentação aí, um breve histórico, né, doutor Yuri, do preparação, essa coisa toda, e para nós nivelarmos o assunto. Por gentileza, doutor Yuri, qual a palavra? Doutor Rafael, bom dia também. Obrigado pela presença. Vamos em frente, doutor Yuri. Bom dia, doutor. Bem, obrigado, doutor Vitor. Primeiramente, também bom dia a todos. Fazendo um breve relato aí do projeto, né? A gente até conversou já em outra oportunidade sobre o projeto de atualização da Portaria 374 de 2009, né, que é um projeto constante da agenda regulatória da ANM. Né? Esse projeto, inicialmente, era um projeto bem robusto, com escopo grande de atualizar toda
a portaria de uma só vez. E aí, com o decorrer dos trabalhos, foram verificados 9 problemas regulatórios, né? 9 temas passíveis de análise pelo grupo. A partir daí, até para dar mais transparência para o setor que ficava receoso em relação a quais temas seriam abordados ou não, foi feita as revisões extraordinárias da agenda regulatória da ANM para poder constar o escopo mais específico, né? E aí, esse projeto foi subdividido em 3, né, de início, e uma dessas subdivisões, né, foi relacionada à rotulagem. Aí, como já conversado, a consulta pública 1 de 2022 encontra-se aberta até o dia 10 de março de 2022, né, até esse prazo aí para o recebimento de contribuições, e foi submetido, né, dentro lá do Participa ANM, que é hoje o sistema que congrega todos os processos de participação e controle social, foram submetidos alguns documentos, né, dentre eles a análise de impacto regulatório. Né? A análise de impacto regulatório é um instrumento que hoje é obrigatório, né, para que as agências reguladoras editem normativos. É uma metodologia diferente de forma de abordagem, que passa primeiro pelo problema, identificação do problema regulatório, depois de alternativas, né, para solucionar aquele problema regulatório. Nesse caso, em específico, por se tratar de desburocratização, o decreto 10.411, que é o decreto que regulamenta a análise de impacto regulatório, ele prevê que poderia ser dispensada, né, por se tratar de desburocratização, esse instrumento. Só que o grupo, né, com bastante cautela, apontou que seria necessário, para dar a máxima transparência e a maior robustez técnica possível, elaborar esse documento, por mais que não fosse obrigatório nesse caso específico. Então, o grupo preparou uma análise de impacto regulatório, com base nas melhores práticas internacionais, né, foi levantado o problema regulatório, a causa raiz, né, as causas e as consequências, foram verificadas 6 alternativas de abordagem, né, pela agência para poder tratar desse problema. Foi feita a metodologia AHP, né, para poder verificar qual seria a melhor alternativa possível para chegar à conclusão que foi, de fato, trazer algumas melhorias à portaria em relação à desburocratização, né? Trazer a questão de não precisar mais da análise prévia, trazer uma rotulagem já padrão da ANM e outras medidas mais. Então, assim, doutor Biga, se me permite, eu pedi para a Valéria fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada da análise de impacto regulatório para que fique mais visível, mais perceptível para todos aqui da comissão, né, conseguirem entender melhor o que está por trás da proposta normativa. Então, Valéria, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigada, Yuri. Eu fiz uma apresentação bem sucinta, porque nós já tivemos a oportunidade de apresentar na reunião de dezembro, né, os detalhes que justificam a proposta. Na ocasião, eu cheguei a apresentar a IR. Deixa eu só conseguir projetar aqui para ficar melhor para todos. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Então, dessa vez, eu trouxe só uma apresentação mais focada no que é o objeto da consulta pública atual, tá? É a consulta pública número 1. O prazo de contribuições, o Yuri já colocou, né, doutor Biga também, é de 10 de janeiro até 10 de março. A plataforma ela é aberta para toda a sociedade, né? O endereço é esse link aqui do nosso sistema que a gente chama de Participa. Ao acessar no link e clicar sobre a consulta pública número 1 de 2022, aparece essa relação aqui de 6 documentos que foram disponibilizados, a minuta de resolução, a análise de impacto regulatório que subsidia, né, que justifica cada artigo da minuta de resolução, ela está disponível para conhecimento, até para facilitar o entendimento para o contribuinte apresentar suas críticas e sugestões. E aqui no alto da tela tem as abas de navegação, né? Aqui é um print da tela do Participa. Então, quando clica na consulta pública, aparece essa página que podem ser acessados os documentos que estão disponíveis. E tem uma segunda aba aqui, que é a aba Contribuir, que é onde o participante
pode enviar suas contribuições. Nessa aba Contribuições Recebidas é possível também acessar as contribuições que já foram enviadas. Quem já entregou suas manifestações, as manifestações já estão publicadas. A gente só não publica aquelas que possam... tem um filtro, né, sobre o que é publicado. No nosso filtro, a gente só não publica as contribuições teste, porque nós fazemos acessos esporádicos aos sistemas e enviamos contribuição só de teste para ver se o sistema está funcionando. E se vier alguma contribuição de conteúdo inadequado, ofensivo, aí seria não publicado, mas isso não aconteceu ainda em nenhuma das nossas consultas públicas. O modelo de contribuição que está sendo adotado para essa consulta pública é contribuição direcionada a cada artigo da minuta de resolução. Então, dentro do sistema, vem a redação atual de cada um dos artigos e o contribuinte tem a oportunidade de propor uma nova redação e justificar o motivo da alteração da sugestão. As principais alterações normativas, né, isso eu já apresentei na reunião de dezembro. As principais alterações normativas que estão sendo propostas nessa minuta de resolução é a dispensa da obrigação de aprovação prévia dos rótulos pela ANM. Isso está alinhado com o que os outros órgãos fazem, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, não faz mais análise prévia de rótulos de alimentos e bebidas e relatam que não tiveram grandes problemas com essa mudança de procedimento. Eles continuam verificando as informações de rotulagem por meio de vistoria, tanto vistorias no mercado, quanto fiscalização nos empreendimentos. A minuta traz também uma proposta de simplificação da rotulagem, com a possibilidade de que parte das informações obrigatórias sejam acessíveis para o consumidor em outros canais, desde que indicados na rotulagem, né? E deixa bem claro quais são essas informações que podem ir para outros canais, que seria a identificação da análise, a classificação da água, o endereço da fonte, o ato de concessão de lavra, o número do processo. E na IR tem a justificativa de por que cada um dessas informações foram consideradas pelo grupo como passíveis de serem apresentadas em outros canais. O motivo seria que essas informações, elas dizem respeito a dados de regularidade que não são características do produto. A composição da água, ela é uma característica do produto água mineral. Então, o consumidor, quando está lá no supermercado decidindo pela sua compra, ele tem que ter acesso à composição. Isso aí é indiscutível no entendimento da equipe, claro. Já os dados do ato da concessão de lavra, o número do processo, são informações úteis para fins de fiscalização e de acompanhamento de regularidade. Mas lá na gôndola, na hora da compra, essa informação, ela é pouco útil se ela não for acompanhada de uma conferência via internet dos sistemas, se são dados reais, corretos, né? Por isso a equipe entende que isso poderia ficar disponível em outro canal. Também está sendo proposta eliminar o detalhamento da forma de expressar a composição da água no normativo, de modo que esse detalhamento ele possa ser feito por instrução normativa. E o que é isso? Hoje a gente tem um normativo que estabelece que tem que ter no mínimo 8 elementos expressos na forma iônica para delimitar a composição da água. Quem define a composição da água é o analista da ANM com base nos dados de análise oficial. E muitas vezes a gente depara com esse problema. Tem águas de baixa mineralização que não tem 8 elementos para serem expressos no rótulo, que só tem, às vezes, 6. Então, a gente fica aí com descumprimento normativo, mas é por uma questão de impossibilidade. E também criamos uma nova regra de ter prazo para atualizar rótulo a partir de novo ato de classificação. A gente estabeleceu um prazo objetivo de 90 dias de transição, né, para quando for feita a nova classificação da água.
As vantagens que a gente identifica para essas alterações normativas são a celeridade do trâmite processual de atualização e alteração de rótulos, é a criação de base de flexibilização e simplificação da regra de rotulagem para viabilizar uma futura regulamentação de mistura de águas de fontes distintas, que é uma demanda antiga do setor, em que a ANM tem essa concordância de que é um assunto que requer regulamentação. Por várias vezes o DNPM tentou regulamentar esse assunto, mas encontrou como barreira as regras de rotulagem que não recepcionaria essa regulamentação. Também a gente vê como vantagem uma simplificação do conteúdo do rótulo, com menos informações, para ter um rótulo que possa ser mais limpo, e com informações só de maior relevância para o consumidor, para facilitar a identificação das informações de interesse, e uma maior clareza para o consumidor em relação à composição e características da água. Bom, o que eu preparei foi só isso, e eu fico à disposição, se quiserem mais esclarecimentos. A minuta de resolução está disponível no site, ela está aberta para que todos vejam, né? Eu vi que o Yuri levantou a mão, não sei se quer que eu volte com a tela projetada. Não precisa, Valéria, a minha ideia é só fazer ainda mais uma parte de contextualização, eu esqueci no início, é que hoje a gente tem alguns decretos, né, que estabelecem políticas públicas de revisão das normas vigentes e de simplificação dos procedimentos administrativos, né? Cito, dentre eles, né, o decreto 10.139, que coloca a necessidade de revisar todo o arcabouço regulatório vigente, né, e o decreto 10.178, que é o decreto que determinou que procedimentos que fossem mapeados, né, que tivessem baixo risco ou médio risco, né, esse decreto determinou aos entes públicos que fosse feito um esforço de simplificação administrativa, verificar o que poderia ser simplificado naquele procedimento e nos de baixo risco até eliminar a necessidade de aprovação prévia por parte do ente público, né? Essa proposta, então, além de atender esses dois decretos, ela também atende o nosso planejamento estratégico, né? Que tem vários objetivos estratégicos ligados a essa parte de simplificação normativa, né? Como a Valéria falou, não é algo que a gente está inovando do zero, a gente partiu de outros órgãos, outros benchmarks, né, que chama outras agências reguladoras, como a Anvisa e o próprio Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que já efetivaram esse tipo de norma, que já retiraram a necessidade de anuência prévia para rótulos, né, e que a verificação a posteriori, né, dessas alterações normativas, de acordo com esses entes, foi positiva, né, não houve prejuízo. Aí sempre, assim, para deixar o mais transparente e claro possível, né, não se trata da gente afrouxar as regras, deixar tudo mais sem fiscalização, não se trata disso, de forma alguma. A ideia é somente que a gente retire uma barreira à entrada ali, né, diminua o custo de atraso, né, esse custo de análise processual prévia à rotulagem. Mas, em qualquer momento, a agência pode e deve fazer a fiscalização, verificar a adequação do rótulo às regras estabelecidas, né? Então, só fazer também essa contextualização para complementar. Obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Obrigado, doutora Valéria. Só para, naqueles 6 documentos, doutora Valéria, que fez referência ali, tem a minuta da resolução, é isso? Sim, tem a minuta da resolução. E ela também ela está dentro da aba contribuir. Quando o participante entra na aba de contribuição, ela pode selecionar cada um dos artigos para o qual ela quer apresentar contribuição. Tá. E também tem todos os atos que precederam. Teve avaliação de impacto regulatório?
Sim, tem a análise de impacto regulatório e os documentos que referenciados na análise de impacto regulatório. As planilhas de cálculo que foram usadas estão todas disponíveis no Participa. E o processo também é público, é uma outra forma de procurar, mas quem já tem facilidade de fazer pesquisa pública de processo pode ver todo o processo no SEI. Não, ótimo. Então, só para encaminhar, né, pessoal, como na outra ocasião, aquela da telemetria, eu acho que a gente podia definir, e aí eu consulto o doutor Baldino, colocar o Ministério lá, a SGM, como ponto focal dessas contribuições dos membros da Comissão de Cronologia, né, Baldino? Para vocês sistematizarem, né, para a gente apresentar como contribuição, tal qual nós fizemos na telemetria. Né? Perfeito. Pode ser? Pode ser. Combinado, doutor Bica. Esse para e passo que a doutora Valéria apresentou, né? Quer dizer, se qualquer um de nós tiver dificuldade de operar ele, a gente troca impressões aí, né? Porque na hora de fazer a coisa, pelo menos para nós que somos um pouquinho mais experientes, né? A gente acaba atropelando aí, porque tem essa rotina de máquina aí que às vezes a gente não consegue ser 100%, mas a ideia é que tivéssemos a condição, cada um, então, de acessar esse material, fazer a leitura crítica, apresentar sugestões, né, encaminhar lá para o ponto focal do Baldino, para a gente sistematizar, e aí, numa próxima reunião, que vai ter que ser antes do dia 10, né, a gente fazer uma avaliação, uma apresentação e uma avaliação, né, Valéria, para poder oferecer a contribuição. E o que eu queria só destacar, pessoal, que eu acho que é uma janela de oportunidade, né, para a gente melhorar. Então, tem que ver com essa perspectiva, né? Aquela iniciativa que o Serviço Geológico do Brasil, em articulação com o Ministério, está fazendo, e do qual nós somos 100% aderente, né? De ter o QR Code, né, em cada uma eu acho que, não sei, mas me parece que pode ser uma das alternativas, né? Porque eu acho que mais importante do que ter informações genéricas do ponto de vista da hidrogeologia, se tu tivesse condições de ter informação da água que está sendo comprada, né, seria o melhor dos mundos, né, o Baldino e o doutor Lúcio, né? Quer dizer, o local da fonte, endereço, a qualidade da água, essa coisa toda, né, de uma forma bem objetiva e consumível. Porque hoje em dia todo mundo anda de celular, né? São raros os casos, né? E aí, quem não está mais com o celular no bolso, hoje em dia já não está mais no mundo, né, gente? Vamos cair na real, né? Não tem como ser diferente, né? Quer dizer, tudo é com QR Code hoje, as coisas, né? Então, eu acho que tem uma janela de oportunidade, e com isso a gente desonerar um pouco daquelas obrigações todas que são... Claro que aquilo que está em lei, a gente não pode alterar, né? Mas talvez modernizar a forma de apresentar aquilo que está em lei, né? Eu lembro do Código de Mineração de 67, nosso código, né? E ele falava lá, protocolado mecanicamente no DNPM, né? O mecanicamente já não existe há muitas décadas, né? Hoje nós estamos no mundo virtual. Então, talvez a gente possa fazer uma adaptação nessa direção, né? De tentar otimizar. E com isso, talvez, possibilitar uma ampliação da área livre para o empreendedor, né? Fazer a sua divulgação, talvez com mais qualidade qualidade do produto, ali, do que ele está comercializando. Então, é esse o espírito que nos move, né? E é evidente que a gente vai escutar o setor, né? Esperamos que todos contribuam para a gente poder, se assim for o desejo da maioria, aprimorar o normativo, né? Eu não sei se o doutor Yuri e a doutora Valéria querem acrescentar mais alguma coisa. Não havendo, eu deixo a palavra em aberto aí para os colegas que querem algum questionamento aí para o doutor Yuri e para a doutora Valéria, por gentileza. Doutor Marcos. Eu não tenho nenhum questionamento, não. Só tenho algumas dúvidas, né? Talvez até por falta de informação. Essa eliminação do detalhamento da forma de expressar a composição química da água, né? Ela será reduzida de 8 elementos para X elementos, ou ela vai ser expressa somente no elemento que caracterize a água mineral? Então, por exemplo, nós temos um contingente no país todo, uma quantidade muito grande de água mineral cloretada. Então, vai contar só o teor de flúor? Outros elementos não? Doutora Valéria.
Essa segunda parte, doutora Untura, ela vai ser desenvolvida a partir do avanço dessa minuta, porque a gente estudou até esse ponto e precisamos saber se vai prosperar mesmo essa proposta para dar o próximo passo. Mas não se tem essa ideia de ter só o elemento que classifica, não. Seria manter a composição e deixar em aberto. As águas de baixa mineralização vão ter uma composição definida com a mineralização que ela tem. Se ela tem só cálcio, silício e cloreto, vai aparecer só isso. Mas uma água de alta mineralização, ela vai ter vários elementos e a gente vai ter que ter um critério de uma porcentagem mínima. O que vai aparecer? Quem tem mais que 1 miligrama por litro é obrigatório aparecer? Ou só os 8 principais? Aí a gente tem que fazer um estudo mais profundo para definir esses requisitos, do que é obrigatório de entrar na composição e o que poderia ser opcional. Mas é claro que os classificatórios têm que aparecer na composição. Ótimo. Outra dúvida que eu tenho é sobre a mistura de águas de fontes distintas. Elas estariam no mesmo perímetro e com a mesma composição físico-química? Isso, essa é a demanda. Porque é bem frequente áreas que tem mais de uma captação. Então, é a mesma área, né? Tem que ser o mesmo minerador. Sim. Então, elas são fontes próximas, muitas delas com características muito semelhantes, porque estão captando o mesmo aquífero. Então, há essa demanda de poder juntar essas duas águas que geralmente são iguais. O que as diferencia são variações pequenas ali no número do valor de cada elemento, que é proveniente até a mesma água, a mesma fonte, varia um pouco ao longo do tempo. Certo. E a regulamentação traria isso, ela tem que trazer os critérios para falar qual água que pode ser misturada com base em características semelhantes e qual que não pode ser misturada. Acontece de águas de fontes próximas serem diferentes. Essa não se tem a proposta ainda de poder misturar, não. Águas diferentes têm que ser separadas mesmo. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, com respeito à confecção da rotulagem, né? Então, deduzo eu, se eu estiver errado, me corrijam, isso implica na confecção de uma nova arte, de um determinado e futuro rótulo, né? Ou seja, o minerador vai ter que se adaptar a uma nova normativa de rotulagem. E, como se sabe, isso implica numa ação burocrática, de gráfica, tudo isso. E eu pergunto, a partir da promulgação dessa portaria, 90 dias não seria muito pouco tempo? É bem colocado isso. Aquele prazo de 90 dias é para atualizar novos rótulos quando a portaria estiver em vigor. O prazo de entrada em vigor que está sendo proposto é de 6 meses, acho que 180 dias. E todos os rótulos que atendem à normativa de hoje estarão corretos à luz da nova norma. Então, a gente não está gerando uma obrigação nova no sentido assim, de que vai ter que existir uma ação para se adequar à nova norma. Os rótulos que hoje estão adequados estão atendendo a essa proposta também. Não haverá uma obrigação de atualizar para se adequar à norma nova, não. Ótimo. Esse é um ponto, né, doutor Untura, que eu acho que é bastante flexível, eu entendo, né? Porque o mercado vai ter que nos dizer, assim, dar um sentimento, né, de que, por exemplo, se trabalha com estoque de 6 meses de rótulos, né, ou mais, quero crer que seja mais tempo, viu? Porque a alteração do rótulo quando a nossa exigência de análises físico-química, doutora Valéria, de quanto em quanto tempo é? As análises oficiais são feitas a cada 3 anos. 3 anos, pois é. Então, se normalmente tem alguma variação que implique em alteração, ela aparece de 3 em 3 anos. Não sei, de repente pode ter empresa que trabalha com um horizonte de estoque de rótulo maior, né? Mas a gente isso é um ponto que certamente vai ter muita contribuição aí, né? Para a gente poder, para gerar o mínimo de desperdício de trabalho já feito, entendeu? Com certeza. A lógica não é essa, né? Entendeu? Diminuir o custo, diminuir. Perfeito. Continuamos. Muito obrigado. A palavra em aberto, né? Obrigado, doutor Untura. Doutor Bica, se me permite, só para complementar aquela orientação que o senhor tinha dado, considerando que a gente vai ficar aqui como ponto focal e esses documentos já estão disponibilizados no site, né?
se tiver alguém que já tem alguma contribuição, já pode mandar para nós aqui, para mim e para o Fred. Mas, de qualquer jeito, a gente assumiu um compromisso de que a gente vai minutar uma nota técnica e também rodar para o grupo. Então, até segunda-feira, a gente roda uma nota, uma possível, para contribuições. Se chegar antes, a gente já incorpora. Ótimo. Perfeito? Perfeito, doutor Baldino. Hoje Perfeito. são 16, né? 16, Isso. 12 dias acaba o mês, né? É, Já temos 20 dias aí para cumprir o prazo de 10 de março. temos Então, a que... gente vai ter que, talvez na semana anterior ao dia 10, fazer essa reunião de alinhamento aí, né? Perfeito. Por E isso se que a gente tivermos a já minuta quer... já na segunda, seria o ideal, porque aí a gente tem condições de fazer uma análise Então, crítica, né? Perfeito. Esse é o Nossa. compromisso que a gente, pelo menos, está fazendo junto com o Fred aqui, de soltar um Tá. documento antes. A segunda-feira, antes do dia 10, é carnaval. Não, é segunda-feira agora. Ah, próximo agora? Próximo agora a gente já solta um documento, uma minuta, para a gente poder ir trabalhando com as contribuições nossas, né? Que a gente já vem discutindo isso há um bom tempo, e com as contribuições que chegarem de vocês até segunda-feira. 10 de março é uma quinta-feira, né? Então, nós temos que fazer a reunião ou 3 ou 4, né? Que seria quinta ou sexta da semana de carnaval, ou na segunda, dia 7. No dia 21 agora a gente já solta uma minuta de nota. 21 de fevereiro, segunda-feira. Isso. Teria... Eu um pouquinho com a... Quem tiver as contribuições já manda, a gente tenta incorporar a nota aqui. E aí fechar até... Aí nós temos que definir se a gente faz uma reunião de alinhamento no dia 28 ou dia 7. Tá. Perfeito. Que fica melhor aí dentro da possibilidade do estudo. Doutor Lance levantou a mão. Sobre esse ponto, eu gostaria de furar a fila. Pode ser? Sim, Valéria. Se me permite, doutor Lance, é só para a gente não sair do assunto, que é justamente sobre o envio das contribuições. São 2 pontos. Primeiro, eu vou me abster a enviar contribuições, porque eu faço parte da equipe que elaborou o documento, então eu não vejo sentido em eu colaborar no envio de crítica. Eu não teria nem críticas a fazer nesse momento. E a forma de entrega das contribuições tem um horizonte. Qualquer forma como que a CPC escolher fazer a entrega da contribuição, seja pelo SEI ou pelo Participa, a equipe vai analisar, isso não é problema. Mas tem uma diferença na divulgação. Se a CPC puder entregar no modelo do Participa, dentro do sistema, essa contribuição ela vai ser publicada para toda a sociedade, junto com as outras. Porque assim que acabar a consulta pública, nós temos um prazo, o Yuri que sabe o prazo correto, mas nós temos um prazo, eu não sei de quanto tempo, mas é de máximo 30 dias, para publicar todas as contribuições. E a gente vai publicar a tabela do Participa. O que vier pelo SEI não vai ser publicado junto, a gente vai analisar, mas vai ficar fora dessa publicação e dessa questão de transparência. Então, se ela puder vir no Participa, tem essa vantagem. E o acesso lá pelo Participa, ele tem um ponto que a gente faz contribuição no CPF. O acesso lá é pelo perfil do gov.br. Então, é a pessoa que envia que fica registrada, mas eu acho que tem como colocar lá de alguma forma, identificando que é a pessoa representando a comissão. Perfeito. A gente pode avaliar isso, porque, na verdade, assim, se for decidido pelo Participa, pode ser. Mas se não for, também está ótimo, porque, na verdade, é importante que a contribuição seja avaliada, né? Porque isso vai constar das atas, aí nos registros, de que nós fizemos essa contribuição, né? Então, mas podemos avaliar essa possibilidade de fechar da nota técnica, talvez entrar pelo Participa, né? Aí o Baldino ou o Bedran fazem o acesso e a gente faz o caminho pelo SEI também, quer dizer, podemos usar as duas formas, né? Doutor Lance, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo excelente trabalho, muito minucioso, como sempre, da agência em relação ao tema, né? E a própria aplicação do relatório de impacto regulatório. Nós sempre temos contribuído dizendo que vamos desburocratizar, mas não desregulamentar. Então, quando a gente pega o artigo 1 do impacto regulatório, o doutor até colocou, não precisaria estar em consulta pública, no meu entender, a dispensa de rotulagem
de aprovação de rotulagem pela Agência Nacional de Mineração. Bastaria uma publicação, como ocorreu com as águas importadas, né? Publicação dando essa dispensa e já estaríamos usufruindo dessa desburocratização. Mas foi colocado uma proposta de modificação que não é, no meu entender técnico, uma simplificação. É uma desregulamentação, ou seja, nós estamos trazendo a água mineral, um produto nobre, um produto diferenciado, para a commodity, no qual essa proposta colocada vai trazer uma rotulagem muito parecida das águas nacionais de sais, que é um produto artificial totalmente manipulado. Dentro do relatório, existe, na minha análise técnica, uma falta importante que não foi analisada. Foi a RDC 429, de 8 de outubro de 2020, que exatamente está entrando em vigor agora, juntamente com a Instrução Normativa 75, da mesma data, lá da Anvisa, né? Que trata, nós participamos dessa consulta pública, sobre as novas exigências de rotulagem. Lá na Anvisa é dispensado a aprovação do rótulo. Ótimo, como é aqui está sendo proposto. Só que as exigências de rotulagem, o sarrafo das exigências subiu, ele não abaixou. Aqui não. A publicação da proposta, ele abaixou. E eu acredito que ele abaixou por essa colocação de abaixo. Eu não estou criticando as pessoas que elaboraram. É por não conhecer o mercado, como a gente conhece o mercado. E ver quais são as nuances do mercado que fazem que a gente defenda que não haja essa proposta técnica, né, existente. Por quê? Na RDC 429, no seu artigo 2º, parágrafo único, diz que não se aplica para a água mineral a questão do informe nutricional. Quando você pega lá um refrigerante, um néctar, uma bebida mista, enfim, as bebidas não alcoólicas, né, e alimentos que são obrigados a ser rotulados, para que eu não tenha a questão de colocar lá a porção da água mineral de 200 ml. Na hora que eu retirei a obrigatoriedade de dispersar miligramas por litro, eu abri essa possibilidade. Mas eu vou fazer uma instrução normativa. Ela se publica em conjunto. A RDC 429 se publicou junto com a instrução normativa 75. O outro ponto colocado sobre a modernidade do QR Code, doutor Bico, nós vamos chegar a esse ponto. Vamos chegar ainda, mas estamos longe. Eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Aqui no município de São Paulo, mês passado, foi feita uma lei obrigando a ser colocado 240 antenas, porque a periferia não tem acesso à internet, não tem acesso que possa consultar algo de imediato. E, por coincidência, eu estava em Parnaíba, no Piauí, e fui comemorar o aniversário da minha filha, que é na terra da minha sogra, num restaurante, pedi um vinho, pedi água. E lá chegou a água cristal, né? Com gás, cristal sem gás. A cristal sem gás era aqui do Rio de Janeiro. E a cristal com gás era de outro local. Lá, em Parnaíba, nesse restaurante, o QR Code não funciona. O acesso à internet eu não tenho. Depois eu fui ao Rio Preguiça, no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses. A mesma coisa. E nós temos uma coisa chamada marcas de domínio público. São aquelas marcas que qualquer empresa pode lançar. Então, vou pegar o exemplo da Cristal. A Cristal tem mais de 30 marcas Cristal no Brasil. E, no caso da marca Cristal, eu vou ter a marca Cristal água mineral e vou ter a marca Cristal água adicionada de sais. Mas é só a marca Cristal? Não. Eu tenho a marca cristalina. Eu vou encontrar água mineral cristalina e vou encontrar água mineral, água adicionada de sais cristalina. Eu vou acontecer isso com outras marcas. A outra retirada do processo, é obrigatório
eu estar lá para saber se o produto é legal ou não, porque não podemos esquecer que o produto, quando está no mercado, ele será analisado pelo consumidor e por outros órgãos que nos regulamentam. Então, eu ter acesso no processo é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Uma determinada água mineral, aqui no estado de São Paulo, dita mineral, nós implantamos o selo fiscal aqui no estado de São Paulo, nas embalagens retornáveis superior a 4 litros, e ela tinha todos os dados. Através disso, fomos descobrir que essa água era clandestina. Não podemos retirar isso. Né? Nessa norma nova, né, de normativa, o tamanho da letra aumentou, ou seja, é determinada por pontos. Agora, eu não posso mais colocar 1 milímetro de tamanho, é 2,2, conforme o tamanho da embalagem. Só as embalagens menores que eu vou poder colocar a altura 2,2 milímetros. Vou passar para os outros maiores, tem que ser 2,8. Lá é especificado a tipografia, o tipo de letra, se é caixa alta, caixa baixa, tamanho da fonte, né? O contraste, que hoje em certos alimentos eu não consigo ler. Ele põe cores diferentes e você não tem leitura. Eu só resumi isso, que nós fizemos um workshop, foi um sucesso, amplamente divulgado nas redes sociais. Só um número no LinkedIn, houveram mais de 820 visualizações. A participação foi maciça nesse workshop. Né? Tivemos gente do Brasil todo, né? Então, e lá eu fiz uma apresentação em detalhe, que não compete aqui fazer essa apresentação em detalhe. Então, o que eu entendo como cidadão, como geólogo, né? Como cidadão, eu entendo que a desburocratização é necessária. Dispensa o registro. Ponto. Desburocratizou. Agora, quando eu vou para mudar o que é hoje, e a proposta que está feita, e não tendo sido analisada a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, foram 3 anos de consulta pública que nós participamos. Eu acho que deveria ser revisto pela equipe, né? Porque lá eles, infelizmente, não observaram essa legislação e não analisaram essa legislação. Então, essas são minhas colocações. Nós estamos com a proposta feita, abaixando o sarrafo. E o rótulo de água mineral, como ele é hoje, para mim, como geólogo, como pessoa do setor, ele é o atestado de timbre da água mineral. Então, eu vou terminar dizendo, desburocratizar, sim, desregulamentar, não. São essas as minhas observações, e não são críticas, o trabalho é muito bem elaborado. Eu acredito que essas observações que eu fiz foram porque os técnicos não conhecem o mercado como a gente conhece como um todo, e nós participamos. Em relação à mistura das águas, né, primeiro nós temos que regulamentar a mistura das águas. Né? Vou pegar um exemplo de Portugal, lá que acontece isso. Né? Não, essa resolução não permite, não está permitindo que eu vá fazer a mistura das águas. Essa permissão tem que estar na regulamentação específica dela, não aqui. Ela não permite isso, como foi colocado no relatório. Tá? Então, acho muito importante ser lido pela equipe RDC 429, a Instrução Normativa 75, e nós vamos contribuir, é claro, dentro do processo. Só uma observação. A gente não consegue imprimir as contribuições. A contribuição só consegue ficando lendo no computador, né? Como nós somos da geração mais antiga, o pessoal da geração mais antiga gosta de papel. Então, não é uma crítica, é uma observação. Se pudesse depois com carinho, não agora, mas na outra consulta pública que houver, permitir que a gente possa imprimir também as considerações. E parabenizar, acho que o trabalho da agência é isso mesmo que ele esperava. Vamos revisar tudo, vamos modernizar, vamos trazer um avanço. E parabenizar, porque o trabalho foi... Os 6 técnicos que assinaram fizeram um estudo profundo, né? Um trabalho sério. Então, as minhas não são críticas, as minhas observações é como contribuição, não é como crítica. Não é como crítica. Foi assim que eu coloquei. Obrigado, Douglas. Né? Não é crítica. Então, todas essas contribuições
que nós fizemos no nosso workshop. É claro que entrou o doutor Pedrosa fazendo a parte jurídica, aí ele tem um monte de questões jurídicas que na propositura não pode ser acatadas, né, da proposta técnica, não é da desregulamentação. Vamos continuar falando. Então é o seguinte, parabéns à equipe, sem crítica nenhuma, essas observações são com contribuições. E o que é consulta pública, né? Consulta pública é contribuição. Então, encare os senhores, o geólogo aqui, o decano da água mineral, assim como o doutor Bica, né? Nós estamos falando aqui como contribuição, não como crítica. Jamais. Ou seja, todas as minhas colocações não tem uma crítica. São observações que eu estou colocando para contribuir. E vamos continuar com o trabalho nesse nível excelente de tratamento. E é claro que a consulta pública existe para isso, existe para aparar as arestas. Muito obrigado e parabéns à equipe da ANM. Obrigado, doutor Lância. Doutora Nádia, rapidamente, que nós estamos chegando às 11, Nádia. Tá, tudo bem. Bom dia a todos. E muito bem, tudo que foi comentado aí. Eu só queria mostrar uma coisinha aqui, ó. Em relação aqui à rotulagem, a questão da composição, da classificação, vai ser itens que está na classificação. Então, os itens da composição, vai estar tudo aprovado quando o técnico da ANM fizer a classificação. Então, não vai ser colocado da cabeça do minerador, não. Vai estar lá, tem um parâmetro lá. É só isso que eu queria lembrar, tá? Esse tem nexo com a pergunta do doutor Untura, é isso, né? Ok. Muito bem. Pessoal, são 11 horas já. Me permita, desculpa, eu vou fazer igual. É isso que não pode ficar, porque nós não sabemos o que vocês estão planejando. Isso, como aconteceu na Instrução Normativa 75, tem que vir a público. Porque senão a gente fica imaginando, vai fazer isso, e a coisa não anda. Então, outra solicitação. Todos esses dados, façamos igual fez a Anvisa. Externe a Instrução Normativa, ela não pode ficar fechada. Nós não podemos, a sociedade não pode dar um cheque em branco para fazer uma Instrução Normativa. Nós temos que saber o que vai ser colocado. Não no detalhe, mas os tópicos de como vai ser colocado. É outra contribuição que eu faço. Tá, eu acho que, eu não sei se está havendo confusão, mas o material todo que foi elaborado está disponível nessa referência eletrônica que a doutora Valéria destacou. Então, não tem nenhuma informação que não esteja de domínio público. Entendeu? Não está não. O que a doutora Nádia falou agora não tem. O que a doutora Nádia falou não tem. A doutora Nádia falou agora não tem. Faz parte da minuta. Não tem. O que a doutora Nádia acabou de falar não tem disponível. Isso não é a minuta da resolução, doutora Nádia? Sim, é a minuta. Então, a minuta não está lá disponível no portal, doutora Valéria? Sim, todo o material que foi elaborado está disponível no portal. O assunto é encerrado, tá, pessoal? Vamos ser objetivos. Doutor, me permita, vamos ser objetivo. O que a doutora Nádia falou não está. O que está escrito, está escrito. Ela falou não está. Eu estou contribuindo, não estou fazendo confusão. É só isso, não está. O que a doutora Nádia falou não está disponível. Então, nós estamos consultando plataformas diferentes, doutor Lance. O pessoal está dizendo que está e tu está dizendo que não está. Bom, aí a doutora Nádia pode esclarecer. De qualquer maneira, a doutora Valéria e a doutora Nádia vão checar essa informação para comprovar se efetivamente está ou não está. E eu queria só para encaminhar, eu acho que todas as contribuições são bem-vindas, né? E é evidente que só não é criticado quem não faz nada, né? Se não fizer nada, fica uma beleza, né? Aí não tem crítica nenhuma. Então, a crítica é bem-vinda, né? Ela faz parte do processo, ela será bem-vinda, porque vai nos ajudar a gente a aprimorar aquilo que é desejo do setor, né? Se o setor entender que não precisa mexer, não vai ser mexido, né? Então, a coisa é muito transparente, não tem nenhuma dúvida disso. Vamos só, então, revisar, pessoal, para encaminhar a nossa reunião, doutor Baldino. Fica, então, o Ministério como ponto focal, a SGM, né? Até dia 21 agora, vocês vão fazer o esforço para, pelo menos, provocar com uma minuta, né, de contribuição, né? E a gente só fica dependente, doutora Valéria, e aí tu podia conduzir para nós, dessa reunião de alinhamento, que seria ou 28, que me parece estar muito em cima, ou dia 7, né, que também fica muito em cima do dia 10, mas, de qualquer maneira, são as duas possibilidades, porque a semana de carnaval, acho que fica prejudicada, né, para fazer reunião, né? Muitos viajam, essa coisa toda.
Então, a minha sugestão seria ou 28 de fevereiro, que é uma segunda-feira, ou dia 7 de março, que também é uma segunda-feira, né? Fica essa dúvida, né? E eu acho que em relação à questão do conteúdo em papel, né, da possibilidade, se a plataforma não permitir a impressão, talvez o que pudéssemos fazer, doutora Valéria, era passar esse material para o ponto focal, que é o doutor Baldino, né, aberto para ele poder fazer a impressão, né? Aqueles assim que eu desejasse, né, doutor Baldino, eu poderia mandar, sei lá, em PDF, alguma coisa, no caso do Lancia, né, fazer a impressão lá da minuta. Eu também tenho, por hábito, isso, entendeu? Acho melhor ler riscando. Eu não consegui ainda usar essas ferramentas todas aí do computador, que eu sei que tem, né? Tem tinta de riscar, mas eu confesso que eu não domino isso. Então, eu prefiro ler assim, como eu estou lendo aqui, né? Então, vou lendo e vou riscando, né? Eu também. Quer dizer, é o nosso... Foi como a gente foi forjado lá atrás, né? Então, né? Mas, se pudéssemos, então, doutora Valéria e doutor Baldino, né, tomar essa providência, que aí facilita a questão para os colegas poderem fazer a contribuição. Pelo que eu entendi, doutor Bica, sim, essas contribuições citadas pelo doutor Lancia são contribuições que a ANM recebeu até o momento lá no sistema do Participa. O sistema não permite que elas sejam impressas porque eles estão lá para consulta nesse momento. Quando a consulta pública for fechada e a gente tiver todas as contribuições, aí sim nós vamos consolidá-las e publicá-las num arquivo para que possa ser impresso, para que possa ser salvo. claro. Nesse momento é uma questão o sistema é construído assim por um motivo, porque é um documento que está em construção, ele está só para consulta nesse momento. Ela tem caráter sigiloso de cada uma das partes, né? E a gente só no fechamento da proposta que vai publicizar isso. Não é isso, doutor Valério? Isso, ela nem é sigilosa, ela já está pública, ela já está lá para consulta. A gente consegue ver o que a pessoa X já contribuiu. Está sugerindo, claro. Só não consegue imprimir nesse momento, mas isso ficará disponível no fim da consulta. Bacana. Doutor Untura, por gentileza. Doutor Bica, só uma informação rapidinha, sem tomar muito tempo, só para o meu alinhamento aqui. O senhor agendou a próxima reunião dia 28, segunda-feira A sugestão, né? Eu não sei se 28 ou 7, ou outro dia que a gente puder, pode ser 8. 28 é segunda-feira de carnaval, não é? Mas ainda não foi definida. Não, pós-carnaval, né? Carnaval é primeiro, né? 28 de carnaval, 28 de fevereiro é segunda-feira de carnaval. Dia 1º é terça-feira, cinzas é dia 2. Dia 7 é uma semana normal já, né? Pós-carnaval. Então, poderia ser na segunda. Por que segunda? Porque o prazo é dia 10, que é na quinta, né? Então, na segunda, dia 7. Fechar, né, Waldino? Senão vai ficar muito em cima. Perfeito. Né? Para mim está ok. Então, a minha sugestão, talvez o ideal seria dia 7 de março. E aí a gente vai trocando informações, se for o caso, e-mail, né? Exatamente, aprimorando a contribuição. No dia 7 pela manhã eu já tenho agenda que eu não consigo remarcar. Poderia ser no dia 7 à tarde, qualquer horário, ou no dia 8. Ou então eu não participo, não tem problema. Não, pode ser, eu acho que deve ser à tarde, porque é uma segunda-feira e a segunda-feira sempre é complicada na parte da manhã, né? Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, dia 7 à tarde, tipo 15 horas. Tá ok. Podemos deixar pré-agendado para o dia 7, às 15 horas. E aí o Baldino vê aí o time, né, Baldino? Se vê que vai ficar muito em cima, que tiver muita coisa para consolidar, a gente talvez tenha que fazer prévia antes do dia 7, né? Que aí 7, 7 à tarde, vai ter 8 e 9 para fechar o documento e encaminhar, né? Perfeito. E até o dia 10, né? Perfeito. Fica pré-agendado. Dia 7 às 15 horas. Fica pré-agendado, ok? Doutor Lancia está com a mão levantada ainda. Doutor Lancia? Não, desculpa, eu esqueci de abaixar, desculpa, obrigado. Não tem problema. Então vamos consulta aos colegas se alguém tem mais alguma consideração. Não havendo, vamos encerrar agradecendo a contribuição aí do doutor Yuri e da doutora Valéria, né? Parabenizar, né? E ficar, assim, estamos à disposição agora, enquanto agência, meu caro doutor Baldino, para procurar facilitar, né, na medida o acesso à informação na plenitude, né?
É por isso que eu acho que era bom passar esses arquivos em PDF, meu caro doutor Yuri, lá para o doutor Baldino, para possibilitar essa coisa de impressão, né? E eu peço a todos que tenham paciência, nós estamos vivendo um período de transição, né? Então é assim mesmo, né? Eu confesso que das contribuições eu não chequei. Os demais documentos a gente tem acesso. Não tivemos problemas, não. Consegue imprimir? Então... Eu chequei todos, eu não consegui imprimir, eu chequei todos, não consegui imprimir. Para fazer o workshop da palestra, eu li tudo. Eu li tudo. Vamos facilitar. Ok? Então, doutor Untura, mais alguma consideração? Nenhuma. Nenhuma? Então tá bom. Nós temos ainda um assunto, doutor Untura, que eu sempre que nós tratamos, a gente tem que resgatar. Depois, oportunamente, vamos pautar de novo. Que é aquela possibilidade dos estágios, né? Junto. E sempre me vem à mente o caso da maestra lá no Rio Grande do Sul, né? Que está com portaria agora, está operando. Eles podiam estar patrocinando aí um mestrado, né? Um doutorado, uma coisa naquela área. Mas isso já foi pré-agendado com o pessoal lá do... Da Unicinos? Não, lá daquele resort de Porto Alegre, Recanto, né? Restinga Seca. Restinga Seca, vizinho então, Santa Maria, né? Eles me fizeram um convite para ir agora em janeiro, fevereiro, mas pela pandemia não foi possível. E um dos tópicos que serão abordados lá seria esse convênio, o patrocínio de bolsa de estudos. Então, eu estou só esperando essa pandemia passar um pouco, né? Bacana. Talvez março, abril aí, eu vá qualquer fim de semana e, obviamente, esse assunto vai ser abordado. Excelente, excelente. Não, nós temos que começar a suscitar esse investimento em capacitação de profissionais nessa área, para a gente poder garantir vida longa. Eu acho que o start vai ser ali pelo Rio Grande do Sul. Depois a gente sobe para Santa Catarina. Tu já tem a expertise do pessoal da Unicinos lá, que tu mencionou, né? Então é por aí. Sim. Excelente. Então tá bom. Vamos em frente, pessoal. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos. Tá? Muito obrigado, bom dia. Daqui a pouco mais. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação. Bom dia.